Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez. É uma alegria ter você aqui, receber palavras tão carinhosas. Isso é muito bom, faz muito bem ao nosso coração. Isso traz uma energia, uma força para que com mais entusiasmo nós possamos pregar a palavra de Deus. Muito obrigado a você que tem participado do chat, deixado aí a sua mensagem, o seu pedido de oração. Também nós temos percebido que bênçãos têm sido alcançadas através do poder de Deus. É uma alegria saber de que de norte a sul, de leste a oeste, Deus tem abençoado a missão, Deus tem abençoado o trabalho. Eu quero também nesta noite poder agradecer a nossa equipe técnica, uma benção. Hoje nós vivemos um momentinho um pouco atípico, né, por causa da chuva, a correria, mas graças a Deus, agindo Deus, quem impedirá? E para a honra e glória de Deus, nós estamos aqui de novo para engrandecer, exaltar e bendizer o nome de Deus. Eu estou muito feliz com todo o apoio de cada um de vocês e tenho certeza de que ainda muitas bênçãos serão derramadas. Já estamos na metade aí da semana, com grandes milagres alcançados, corações sendo transformados. Isso é muito bom, é bênção de Deus. De um modo muito especial também, quero reiterar as palavras do nosso pastor, agradecer o Darcy que está aqui conosco. Darcy veio aqui assistir ao vivo aqui nos bastidores, acompanhando a nossa programação. Darcy, que Deus abençoe sua vida, fortaleça aí a sua fé. É uma pessoa muito especial, vocês ainda terão a oportunidade de conhecê-lo, um amigo muito querido mesmo, homem de Deus, com uma alegria contagiante. Então vocês vão ter a possibilidade ainda e a oportunidade de conhecê-lo. É um homem de Deus, ore por ele, pela família dele, pelos planos dele, e vocês serão também ricamente abençoados por Deus. Que Deus seja louvado nessa noite. Eu sei que temos muitos pedidos em questão do Covid, oração pelo nosso país. Nós estaremos orando neste momento, mas eu quero convidá-los de antemão a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Hoje nós iremos meditar no capítulo 26. Nós iremos ler do versículo 31 até o versículo 35. Deus deseja falar ao nosso coração nesta noite. O título da mensagem desta noite: falhar não significa fracassar. Errar não significa fracassar. E eu queria que você tivesse hoje essa convicção, essa certeza no seu coração. Se por algum momento da sua vida você falhou, você errou, eu quero te dizer que nessa noite Deus deseja te levantar e te conceder a vitória que você tem clamado e que você tem buscado. Esse é o nosso objetivo, é o nosso trabalho. Quero convidá-los então a abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 26, do versículo 31 até o versículo 35. Imagino que alguns já estão aí abrindo a sua Bíblia, já folheando aí as páginas. Isso é bênção, é alegria, sentir esse calor da palavra de Deus é algo muito bom, muito envolvente. Então, neste momento, aproveite aí, abra a sua Bíblia, seja no smartphone, onde quer que seja, no notebook. O importante é você apreciar o texto, é você beber da fonte. E nada melhor do que a gente abrir juntos a palavra de Deus. A palavra do Senhor, então, diz assim para nós, no livro de Mateus, no capítulo 26, do versículo 31 em diante, diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim, dizia Pedro. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo, diz a palavra do Senhor. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, mais uma vez eu sou um conduto da Tua palavra. Eu também vim aqui para beber da Tua fonte, para conhecer mais sobre as preciosidades de Jesus. Eu quero mais uma vez, Deus, conhecer dos Teus milagres, das Tuas maravilhas.
Eu entendo também, ó Deus, de que com o passar do tempo, talvez a minha visão ela possa reduzir um pouco, ou talvez a força da minha voz não será a mesma. Mas eu queria, meu Pai, lhe rogar nessa noite que o Senhor não extinguisse a minha visão e muito menos a minha voz, para que até os últimos dias da minha vida eu possa contemplar os Teus milagres, para que até os últimos dias da minha vida eu possa falar do Teu amor, eu possa levar a esperança de Cristo Jesus aos corações. E embasado nessa mesma convicção, nessa mesma certeza, eu quero interceder pela nossa cidade. Eu quero interceder pelo nosso país, pelos nossos irmãos que estão no momento dramático, no momento de crise, no momento de busca por resposta do até quando, Pai? Mas que nessa noite, mais uma vez, mediante o Teu querer, o Senhor possa revelar a Tua vontade para conosco. Que o Senhor possa visitar o aflito. Que o Senhor possa trazer paz e alegria para os corações sedentos. Que mais uma vez o Teu Espírito Santo possa usar a minha voz. Eu que oro agradecido nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, nessa noite, eu quero apresentar para vocês uma figura muito falada dentro da palavra de Deus. Eu quero apresentar nessa noite a figura de Pedro. Nós sabemos muito bem de que Pedro, ele retrata a vida espiritual de muitos cristãos. Os altos e baixos da vida espiritual. Existe aquele momento em que nós estamos no auge da vida espiritual, lendo a Bíblia, estudando a palavra, meditando na palavra, vivendo uma vida de oração. E por vezes nós estamos desanimados, por vezes nós duvidamos do poder de Deus. Por vezes nós imaginamos que a nossa oração já não toca mais o coração de Deus. Pedro viveu os altos e baixos da vida espiritual. Ele conheceu de perto o que é ser um cristão fracassado em alguns momentos em sua vida espiritual. Por vezes ele passou por tristezas e por tribulações. Mas quando nós olhamos para a experiência de Pedro, nós aprendemos algumas lições. Lições tais que você precisa aprender nessa noite. Um homem que confiou na sua prepotência. Um homem que confiou na sua autossuficiência. Um homem que confiou nas suas faculdades intelectuais, nas suas competências, em suas habilidades. E quando eu olho para a figura de Pedro, eu consigo perceber um homem que quando olhava para si, era um homem fracassado, era um homem envergonhado. E talvez essa noite eu esteja falando para alguém que tem confiado em si mesmo, que tem acreditado nas suas habilidades, nas suas capacidades. E talvez isso seja a causa dos seus fracassos e das suas derrotas. Mas eu quero te dizer de que nesta noite, o desejo de Deus é trazer esperança ao seu coração. E eu aprendo na palavra de Deus, porque Pedro, por vezes, foi um homem fracassado. Porque segundo o livro de Lucas, no capítulo 22, no versículo 54, é apresentado que Pedro seguia Jesus de longe. E talvez esse seja o seu problema. Você tem seguido Jesus de longe, porque você já não tem coragem mais de falar para as pessoas do amor de Deus. Porque você já não tem coragem mais de orar pelas pessoas. Porque no seu trabalho você omite ser um cristão. E talvez isso seja a causa dos principais fracassos que nós temos alcançado em nossa vida. E Pedro dizia: eu jamais te negarei, ainda que todos os outros se escandalizem, eu jamais escandalizarei. Mas nós percebemos, queridos,
de que quando Jesus ele é preso, o que acontece? Pedro, ele então é um dos primeiros a fugir. E mediante o que está escrito no livro de João, no capítulo 18, no versículo 18, ali no pátio do sumo sacerdote, diante ali de uma lareira, por assim dizer, de uma fogueira que ali se encontrava, a história de Deus, a palavra de Deus, apresenta que Pedro então, ele sentou ali, perto daquela fogueira, com os inimigos de Deus. Pedro, naquele momento, queridos, ele toma uma das suas piores decisões, no momento em que ele foge, para não representar o Filho de Deus, para não dizer que é um cristão, um filho de Deus, ele senta então à mesa, digamos assim, com escarnecedores, ali diante daquela fogueira. E ali a palavra de Deus apresenta que a criada, as pessoas que ali passavam, começavam a dizer o seguinte: olha, esse daí é um dos discípulos de Cristo. E a Bíblia apresenta para nós de que Pedro começou então a dizer o seguinte: olha, eu não conheço Jesus. Trazendo para os nossos dias, ele estava dizendo da seguinte forma: eu quero que Jesus morra, eu não tenho nada a ver com Jesus, eu não sei quem é Jesus, eu não o conheço. Alguém que dizia que estava disposto a morrer por Cristo, a morrer com Cristo. Mas no momento crucial da decisão, ele disse que não conhecia Jesus. Talvez nessa noite eu esteja pregando para alguma pessoa que lá no passado prometeu que se fosse curado de uma determinada doença, você voltaria para a casa de Deus, você voltaria para Jesus. Você disse que seria um missionário, você disse que seria uma pessoa comprometida com a palavra de Deus. O Senhor fez a obra na sua vida, mas você virou as costas para Deus. Talvez nesta oportunidade eu esteja pregando para alguém que foi salvo da morte e falou: olha, agora eu vou dedicar a minha vida nas mãos de Jesus, eu vou colocar a minha vida nas mãos de Cristo, e você virou as costas para Cristo. Deus tem te dado a oportunidade para você mesmo que está afastado, para que você possa retornar para Jesus, para que você possa viver experiências maravilhosas com Deus, mas você tem virado as costas para Cristo. A palavra de Deus apresenta para nós de que naquele momento, então Pedro, ele começa a se escandalizar, ele começa então a dizer de que de maneira nenhuma ele conhecia Jesus. Mas sabe o que as pessoas começaram a dizer para Pedro naquele momento? Elas começaram a dizer para ele o seguinte: olha, o seu sotaque te condena, você é um dos discípulos de Cristo. A sua maneira de falar, o seu comportamento é de uma pessoa que seguia a Jesus. Queridos, o que Pedro queria fazer naquele momento seria como que se eu, no caso, saísse daqui da cidade de Muriaé hoje e fosse para Porto Alegre, e lá no sul eu quisesse dizer que eu era um porto-alegrense. Eu, como mineiro, chegando lá em Porto Alegre, falando mandioca, falando também trembão, falando uai, falando na cara as pessoas iriam logo perceber de que eu não era um sulino. Na cara eles iriam logo perceber de que na verdade eu não era um porto-alegrense, porque eu falava uai, porque eu falo mandioca, porque eu falo porque eu falo uai. O nosso sotaque, ele demonstra de onde nós somos. E na verdade é isso que aconteceu com a pessoa de Pedro. Seria como que um baiano chegasse também aqui em Minas Gerais, falando mainha, falando painho, falando aipim, e usando tantos outros vocabulários que existem lá na Bahia, falando cheiro, e dissesse o seguinte: olha, eu sou um mineiro,
você não iria convencer ninguém, porque o nosso sotaque é diferente. Seria como alguém do norte também chegasse aqui falando égua, que é uma expressão comum que eles utilizam lá. Se eles chegassem aqui falando também outras palavras, de cara a gente iria conseguir perceber de que eles o quê? Eles não são mineiros, eles não são da região sudeste. O sotaque de Pedro denunciava ele. E com isso eu quero te ensinar uma lição nesta oportunidade. A palavra de Deus, queridos, ela apresenta de que ninguém falou como Jesus. Os anos de convivência de Pedro com Jesus refinou a sua linguagem, mudou a sua vida, transformou o seu caráter, transformou o seu coração. Ainda algumas coisas de fato precisavam ser feitas, mas muitas coisas tinham mudado. E talvez eu esteja pregando hoje também para pessoas que ainda têm uma grande influência do Espírito Santo. Deus tem esperado o seu retorno. Deus tem esperado o seu encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Mas Edivan, eu errei demais e eu acho que para mim não existe mais esperança. Eu acho que para mim não existe mais chance. Eu perdi aquilo que era mais importante na minha vida. Mas eu quero te dizer hoje que Cristo, Ele pode restituir. Porque Pedro, naquele momento, tomou uma das suas piores decisões, no momento onde ele estava com o coração angustiado, no momento tenso da sua vida. Sabe para onde que Pedro foi? Ele foi para o meio dos seus inimigos. Talvez esse seja um dos grandes erros da nossa vida. Sabe por quê? Existem muitas pessoas, quando o esposo briga com a esposa, muitos saem e fazem o quê? Eles vão beber, eles vão fazer as coisas erradas, porque estão decepcionadas. Existem pessoas que no momento de tensão, falam coisas que não deveria. E talvez nessa noite eu estou falando para alguém que já falou muita bobagem, que já falou muita coisa errada, no momento de tristeza, no momento de tensão, no momento de desespero. Eu quero dizer para você, queridos, no momento de desespero, muitas vezes o silêncio é ouro. É muitas vezes no momento de tensão, em que muitos traem, o esposo trai a esposa, ou a esposa trai o esposo. É muitas das vezes no momento de tensão, na doença, em que muitas pessoas no desespero viram as costas para Cristo e vai buscar na necromancia, vai buscar no horóscopo algumas respostas para a sua vida e acaba se decepcionando. Em vez de melhorar a vida, acaba piorando. E por isso eu quero que nesta oportunidade você tome decisões sábias. Naquele momento, Pedro, ele reconheceu e ele começou a entender de que a sua atitude, de que a sua ação estava errada. E eu peço a Deus de que nessa noite o Espírito Santo possa também tocar no seu coração, porque Deus, Ele pode transformar, porque Deus, Ele pode restituir. E eu posso citar para vocês alguns exemplos. Albert Einstein, na escola, os professores por vezes olharam para ele e perceberam de que ele era um aluno fracassado. Por vezes olharam para ele e não viram possibilidade nenhuma de futuro. Mas ele se tornou uma mente fantástica, uma mente espetacular. Porque apesar do momento difícil na vida, ele prosseguiu. Eu poderia também citar o exemplo de Walt Disney. Por vezes as pessoas falavam que ele era um péssimo desenhista. Se tornou um grande ícone mundial. Porque no primeiro erro, na primeira falha, eles não desistiram. Eu poderia também nesta noite citar para vocês Thomas Edison. Um grande homem, um grande inventor, uma mente espetacular. Que para fazer uma lâmpada brilhar,
juntamente com uma bateria, levou-se cerca de 10.000 tentativas. Mas no primeiro fracasso ele não desistiu, no segundo também ele não desistiu. Foram inúmeras tentativas, mas eles perseveraram. E a sua perseverança acabou contribuindo para o mundo. Podemos citar também a mente brilhante de Benjamin Carson, um fracasso inicialmente na escola, filho de uma mãe analfabeta, era ridicularizado pelos colegas, era um menino aparentemente sem futuro, sem perspectivas, mas a sua mãe acreditou nos sonhos de Deus para a vida daquele garoto. Entrou para a história com uma mente brilhante, mãos talentosas, a sua história virou filme, se tornou o primeiro neurocirurgião do mundo a separar bebês siameses através da conexão da cabeça. Se tornou um ícone no mundo pela sua persistência, pela confiança em Deus, pela sua capacidade de resiliência. Podemos citar também Usain Bolt. Ele dizia o seguinte: olha, eu treinei durante 4 anos para correr 9 segundos. Existem pessoas que tentou apenas 2 meses e logo desistiu. Talvez nesta noite eu esteja falando para algum cristão desanimado, para alguma pessoa que está desanimada na fé. Você pode ter caído 1 vez, 2 ou 3 ou 4 vezes, não importa quantas vezes você caiu, mas o que eu quero te dizer nessa noite, em que em todas elas Deus é capaz de te levantar. Assim como um dia Ele levantou a vida de Pedro, nessa noite Ele pode restituir a sua vida, Ele pode fazer de você uma pessoa de sucesso. Mas Edivan, eu já sou uma pessoa de sucesso, eu tenho fazendas, eu tenho um bom carro, eu tenho várias casas, Edivan, a minha vida não falta nada. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, você ainda não sabe o que é sucesso. Você ainda é um analfabeto funcional na vida espiritual. Porque sucesso não é ter uma boa casa, não é ter diversas propriedades, não é ter muitos bens materiais. Sabe por quê? Abra os olhos, não seja um abestado. Sabe por quê? O cemitério está cheio de grandes empreendedores. O cemitério está cheio de grandes bancários. O cemitério está cheio de grandes milionários. O cemitério está cheio de homens que marcaram a história pelo valor capitalista que tinham. Mas o que adianta você ter tanta coisa e você não ter o que é mais importante, que é Cristo na sua vida? Sucesso na vida é ter Jesus no coração, é ter a certeza da vida eterna, é ter a certeza de que as coisas nesse mundo, elas são passageiras, mas de que as coisas espirituais que nós colocamos nas mãos de Deus, ela permanece eternamente. Esse sucesso que nesta noite eu estou convidando você a experimentar. Uma vida maravilhosa e abundante ao lado de Cristo Jesus. Esse tipo de sucesso que nesta oportunidade eu quero apresentar para você. Porque Deus nessa noite pode mudar a sua história. Eu gosto muito de um pensamento de Nelson Mandela. Ele dizia o seguinte: a maior glória de um homem não é permanecer de pé. A maior glória de um homem é levantar todas as vezes em que cair. Porque o cair é do homem, mas o levantar, ele é de Deus. Jesus nessa noite deseja pegar na sua mão. Ele deseja ajudar você a vencer essa depressão. Ele deseja ajudar você a vencer os seus medos. Porque se você for para a mesa de cirurgia, Ele vai estar com você. Porque se você estiver no campo de batalha, Ele vai lutar com você.
Porque se você estiver passando por um momento de tribulação, Ele vai te abraçar, Ele vai cuidar de você, Ele vai te fortalecer. Mas por que você tem lutado sozinho? E no momento em que Pedro, ele trai Jesus, e que naquele momento o galo cantava. Se nós olharmos no original grego, naquele exato momento Jesus passava, e o olhar de Pedro com Jesus, eles se cruzaram. Quando você analisa no original grego, o olhar que Pedro teve direcionado para Jesus foi o olhar de um cego que estava enxergando pela primeira vez. Esse mesmo olhar que Pedro teve em direção a Cristo, era como que fosse o primeiro olhar de um cego que estava vendo o mundo pela primeira vez. E talvez agora, pela primeira vez, Pedro conseguiu enxergar Jesus de verdade. Talvez agora, pela primeira vez, os seus olhos foram desimpedidos e ele conseguiu enxergar o seu Salvador. A minha oração nessa noite é que os seus ouvidos sejam desimpedidos nessa noite, para que você possa entender que você não pode esperar mais. O número está aí na tela. Hoje você pode tomar a melhor decisão da sua vida. Você pode estudar a palavra de Deus. Você pode aceitar a Jesus no seu coração e mudar radicalmente. Trocar essas falhas, esses erros, esses fracassos pelo sucesso que Deus deseja conceder. Esse é o plano de Deus para a sua vida. Esse é o sonho de Deus para a sua vida. Deus é capaz de restituir vida. Deus é capaz de transformar corações. Pedro saiu dali com o desejo de recomeçar a sua vida. E a Bíblia diz que Pedro chorou. E talvez nessa noite lágrimas também corram em alguns olhos, pela dureza do nosso coração. Mas ele retomou a sua vida. Ele retomou a sua história, e nesta noite você também pode retomar a sua vida. Durante todas as noites eu tenho contado a experiência de homens de fé. E hoje eu quero terminar com a história de Jerônimo de Praga. Outro dia eu contava a experiência de João Hus. E a experiência de João Hus no ano 1415. Foi uma experiência fantástica. E João Hus, ele acabou tendo um grande amigo, chamado Jerônimo de Praga. Jerônimo também foi aquele tipo de cristão que diz o seguinte: olha, se eu precisar morrer, eu vou morrer em nome de Jesus. E nós iremos, João, manter a nossa amizade até no final. João foi condenado à fogueira em 1415, como eu houvera falado. E Jerônimo, em meio àquela tensão, em meio àquele medo, em meio àquelas frustrações, em meio à tristeza, ele acabou desistindo. E ele acabou se retratando naquela época. Se retratar naquela época seria como ele estivesse negando a palavra de Deus, negando a Bíblia, para seguir tradições humanas. E por medo de morrer, ele se retratou. E assim a sua vida seria salva. Mas ele precisava se retratar de mais coisas. E ele foi levado para a prisão e ali no calabouço, ele começou a refletir sobre a sua vida, sobre a sua postura, das promessas que ele houvera feito, que manteria fidelidade a Deus, que manteria fidelidade à palavra de Deus. Ele teve 1 ano na cadeia de reflexão para poder pensar sobre a sua vida espiritual. E a sua consciência o incomodava
de que ele estava errado, porque ele sabia que na verdade as palavras que João Hus tinha falado eram verdadeiras, de que os ensinamentos de John Wycliffe estavam certos. Mas a palavra, através de uma grande educadora chamada Ellen White, apresenta para nós de que ali a sua mente o torturava. E ele falou: olha, eu tenho que voltar e eu tenho que falar de que na verdade a palavra de Deus é verdadeira, que João estava certo e eu me acovardei. Talvez essa noite eu esteja falando para alguém que tem sido um covarde com Deus. O Senhor já te deu tantas oportunidades e hoje você finge que você não conhece mais a Jesus. Hoje você nem sequer tem coragem de estudar a Bíblia. Você tem desonrado a Deus na sua família. E hoje você vira as costas quando fala de Jesus. E ele voltou e falou: olha, eu quero dizer para vocês de que hoje eu estou aqui confirmando a palavra de Deus. Ainda que eu errei durante esse ano, mas eu quero dizer de que a palavra de Deus, ela precisa prevalecer. Então o tribunal entendeu: você vai, então você está confirmando a palavra. Ele disse: eu estou. Então você vai ser queimado. É isso mesmo que você quer? Ele disse: não tem problema. E lá em Constança, novamente a fogueira foi acesa, e ali Jerônimo foi colocado numa estaca. E o carrasco começou a colocar fogo por trás. E Jerônimo falou o seguinte: não coloque fogo por trás, coloque na frente. Porque se eu tivesse medo, eu não estaria aqui. E o carrasco começou a colocar fogo. E Jerônimo naquele momento começou a orar a Deus. E falando: Pai, perdoa os meus pecados. Mas eu quero dizer que eu amo a sua palavra, Deus. Clamando, exaltando o nome de Deus. Algumas testemunhas que ali estavam diziam que Jerônimo se preparou para a fogueira como quem se prepara para uma festa de casamento. Não soltou nenhum grito de dor, e quando as chamas o envolveram, ele exaltava o nome de Cristo. A nossa vida é tão fácil. E às vezes nós negamos a Cristo por tão pouco. Mas as cinzas de Jerônimo foram jogadas no rio, no Reno, que funcionou como sementes espalhadas pelo mundo, que germinou em diversos corações. Nós iremos terminar nesta noite com um louvor. E eu quero dizer para vocês de que em minhas reflexões, eu cheguei à conclusão de que uma pessoa, ela não perde quando ela fracassa. Ela perde quando ela desiste. E o meu desejo nessa noite é que você possa prosseguir confiante nas promessas de Jesus. Que você possa se deleitar neste louvor, neste momento. É tempo de voltar para Cristo. É tempo de colocar a vida nas mãos de Jesus. Que o Espírito Santo o abençoe nesta noite. Se deleite nesse louvor. É a minha oração e o meu pedido em nome de Jesus. Aqui
me ajude a levantar. Muda minha vida, muda hoje o meu andar. Limpa o sujo, torna puro o meu pensar. Ouve agora minha oração. Quero hoje libertar minha vida da prisão. Quero hoje derrubar meus pecados pelo chão. Quero tanto ouvir aquilo que meu Deus tem pra dizer. Eu quero estar a cada dia bem mais perto do céu. Sozinho a pensar, começo a questionar: onde está Deus enquanto estou a chorar? Eu abro a minha Bíblia para respostas encontrar. Encontro o conforto que eu estava a procurar. Ouvi a voz de Deus a me falar. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. E ele te diz: filho, quando perguntares onde eu estou te esperando. Eu sinto tua dor, eu nunca te abandonarei e sempre com você estarei. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Quero hoje libertar tua vida da prisão. Eu quero hoje transformar o teu choro em canção. Quero tanto te falar o que você precisa ouvir. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. Eu quero tanto ter você aqui comigo no céu. O sucesso está nas suas mãos. Salmo 37, versículo 24 diz que ainda que caia, não permanecerá prostrado, porque o Senhor o toma pela mão. E hoje Deus te tomou pela mão se você aceitou. Eu vou orar nesse momento. É um momento especial, onde muitos corações estão comovidos com a palavra de Deus. Eu também queria orar por uma pessoa muito especial, Samuel, que faz parte da nossa equipe técnica, que tem contribuído para o nosso programa aqui de um modo muito, mas muito especial. Que
Deus possa abençoar você, Samuel, as suas mãos servidoras, que têm nos ajudado muito nessa programação. Se porventura também tiver outros aniversariantes deste dia, que Deus também possa abençoá-los. E também para aqueles que nos fizeram pedidos de oração, como Késia, como tantas outras pessoas. Queremos orar também por Darcy, para que o Espírito Santo de Deus possa continuar atuando. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor nessa noite nos levantou. E aquele Pedro que caiu já não condiz mais com a sua história futura, porque se tornou um grande homem de sucesso. Que nessa noite o Senhor também possa ter levantado homens e mulheres de sucesso. E de modo especial eu quero rogar pela vida do Samuel, que o Senhor possa concedê-lo muitos anos de vida. E não somente muitos anos de vida, ó Pai, mas a eternidade que o Senhor preparou para ele. Abençoe também a pessoa do Darcy, que esteve conosco aqui no estúdio ao vivo com a gente. Eu sei que o Teu Espírito Santo também falou o seu coração. Abençoe também cada ouvinte nesse momento, onde a minha voz alcança. Que Teu Espírito Santo, Deus, possa restaurar e transformar de um modo especial. Abençoe essa família que sofre, Deus. Abençoe esse coração que está machucado. Abençoe, Pai, para que os sonhos que morreram, que nessa noite eles possam ser ressuscitados por Ti. Guia, Pai, os nossos passos e seja conosco nesta noite. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, que Deus o abençoe. Tenha uma noite feliz, tranquila e abençoada. Continue aí com Jesus no seu coração. Amanhã estaremos de volta às 19h30. Que Deus o abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus.